Fala, galera do YouTube, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês mais uma vez e agora para falar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa, né? Um coraçãozinho para nossa língua maravilhosa, linda demais. Quanto é bom falar de língua portuguesa. Hoje, nessa aula, nós falaremos a respeito da linguagem verbal e não verbal. Aquela parte importantíssima que sempre cai no vestibular e que você precisa saber um pouquinho dela. Quer saber tudo sobre essa aula? Então, fique comigo até o final, assista esse vídeo até o final, compartilhe, se inscreva no canal que você não vai se arrepender. Tudo bem? Então, para que a gente começar, primeiramente, roda a vinheta aí para nós. Fala, galera! Que bom que vocês estão aí. Eu sabia que vocês iam ficar, eu sabia que vocês estavam bem curiosos a respeito dessa aula. Em outra aula, a gente falou a respeito da variedade linguística, da importância da variedade, a importância de se conhecer diferentes tipos de variedades. Pegando esse gancho sobre a aula de variedade linguística, hoje nós vamos falar a respeito da linguagem verbal e não verbal, tão cobrada aí nos vestibulares da vida, né? Muito, digamos assim, nós temos uma grande porcentagem de atividades, de exercícios que são cobrados dentro da prova do Enem a respeito dessa linguagem verbal e não verbal. Mas será que você já parou para pensar um pouquinho o que significa esse tipo de linguagem? O que é, na verdade, uma linguagem? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, para aí, pega o papel, anota tudinho, não deixe escapar nada, tudo bem? Seguinte, galera, quando a gente fala a respeito da linguagem verbal e não verbal, nós estamos falando dessa questão de comunicação. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos da linguagem para que a gente possa se comunicar. Pensando nessa questão de se comunicar, dessa questão de comunicação, nós precisamos da linguagem. Dentro da língua portuguesa, nós vamos ter a linguagem verbal e não verbal, e ainda nós vamos ter aquilo que a gente chama de linguagem mista, que é quando a gente mistura um pouquinho aí dessas duas linguagens. Primeiramente, quando a gente fala dessa questão de linguagem verbal e não verbal, nós estamos falando dessa questão do estudo da gramática de linguagem, que está diretamente ligada ao que a gente chama de fala. E quando a gente pensa nessa questão da fala, será que a fala ela ocorre só quando nós pronunciamos palavras ou, de repente, só quando nós escrevemos algum tipo de texto? Você já pensou nisso? Você já pensou naquele dia que você faz alguma coisa que você sabe que não devia e a sua mãe não precisa falar nada? Ela primeiramente, ela te dá aquele olhar, que a gente chama de olhar 43, sabe? Ela para, olha e não fala mais nada. Você sabe exatamente o que a sua mãe está falando. Ou, de repente, aquele dia que você está num lugar, a sua amiga chega, precisa te falar alguma coisa, mas ela não tem condições de te falar naquele momento, ela te dá uma olhada, faz um gesto assim, você já levanta e vocês já vão para o canto, porque ali fofoca na certa. Não é assim que acontece? Ou seja, pense um pouquinho. No nosso cotidiano, nessa questão comunicativa, nem sempre, para que a gente possa se comunicar, nós vamos fazer o uso da língua falada ou da língua escrita. Muitas vezes, nós utilizamos dentro do nosso cotidiano aquela linguagem, aquela língua, que ela não é formada por meio de palavras, mas sim, ela tem uma relação mais visual. Essa linguagem que a gente chama de mais visual, que ela não depende das palavras propriamente ditas, nós chamamos de linguagem não verbal, que é aquele tipo de linguagem que é formada de um texto, que ela também tem um ato comunicativo, mas que ela não se utiliza desse recurso. O recurso que a linguagem não verbal vai utilizar vão ser as imagens, os gestos, a mímica. Você que está aí, você pensa em tirar a carteira de motorista, já tirou alguma vez, ou mesmo que você nem tem a idade para tirar, ou você não tirou, enfim, você sabe, né, o mínimo, que quando você está andando pelas ruas, você vê o quê? Várias placas de trânsito. Grande parte dessas placas, elas são formadas por aquilo que a gente chama de linguagem não verbal. Uma seta virada para a direita, colocando o que é proibido, ou de repente para a esquerda. Certo? Ou de repente, quando você está andando pela estrada, você já viu aquelas placas que tem alguns animaizinhos, mostrando que naquela estrada ali, possivelmente, pode ser que tenha alguns animais durante naquela
naquela rodovia e tudo mais, então que você precisa tomar cuidado. Isso você não precisa nem tirar a carta. Automaticamente você consegue fazer essa leitura, certo? Quem nunca viu esse símbolo quando você chega em algum lugar? Ou seja, eu preciso dizer que esse símbolo aqui, ele significa proibido fumar? De maneira alguma. Somente a imagem propriamente dita, ela já nos transmite essa comunicação. Quando você chega, de repente, no hospital, que a gente tem aquela mulherzinha assim, né? Ou seja, com aquela carinha que está dizendo para você, silêncio, fique quieto, aqui não é lugar de conversa, né? Tem gente doente, né? Baixa a bola um pouquinho. Ou seja, por que existe essa linguagem não verbal dentro do nosso contexto? Por vários motivos. Um dos motivos dessa linguagem não verbal existir dentro do nosso cotidiano é a questão, digamos, da agilidade dela. Ela é muito mais rápida do que propriamente a leitura, as palavras, né? Então, a escrita por si só, muitas vezes, como eu digo, silêncio, proibido fumar, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo as placas de trânsito, perceba que essa linguagem, ela está em lugares estratégicos. Numa questão de trânsito, né, a pessoa que está ali dirigindo, ela precisa de uma atenção muito grande ao volante. Então, ela ficar passando pelas rodovias, lendo muitas coisas, isso pode tirar a atenção, né? Pense uma placa, cuidado, nesse local é comum o tráfico de animais. Ou seja, é uma mensagem, né, formada por meio de palavras, que pode ser que naquele momento que a pessoa está ali na direção, ela possa, né, ficar um pouco desatenta e acontecer aí um acidente. Ou seja, então é propício para essa linguagem do trânsito o uso da linguagem não verbal. Assim como essas placas de proibido cachorro, proibido animais, proibido fumar, e entre outras, em lugares estratégicos, porque aquela mensagem, ela precisa ser mais instantânea, ela precisa ser mais rápida. Além do que, a linguagem não verbal, ela é propícia a qualquer tipo de público, concordam comigo? Mesmo aquelas pessoas que são analfabetas, que de repente não têm acesso à leitura. Então, essas pessoas, elas conseguem, né, por meio das imagens, fazer um determinado tipo de leitura e entender o que aquela imagem, aquela placa, aquele aviso, ele pretende passar. Então, vocês conseguem perceber o quanto que essa linguagem não verbal, ela é importante, o quanto a linguagem não verbal, muitas vezes, diz mais que muitas palavras. Os fotógrafos estão aqui para não deixar eu mentir. Um bom fotógrafo é aquele que consegue observar, nos mínimos detalhes, coisas gigantescas. Textos maravilhosos, que pode muitas vezes nos comover, que pode muitas vezes nos trazer diversos tipos de interpretação. Então, dentro da prova do Enem, essa linguagem não verbal é muito presente. E nós vamos identificar essa linguagem não verbal dentro da prova do Enem por meio das imagens, né, por meio das propagandas, que dizem muito, por meio, muitas vezes, das charges, né, das tirinhas, que muitas vezes elas são formadas apenas da linguagem não verbal, certo? Por outro lado, nós também precisamos, é claro, da linguagem verbal para outros quesitos, para outros momentos da nossa vida, certo? A linguagem verbal, por sua vez, diferente da não verbal, essa sim, ela trabalha com a palavra. Essa palavra que ela pode ser tanto escrita, né, ou ela pode ser falada, vai depender. E aí essa linguagem a gente utiliza também em vários mecanismos. De repente eu quero aí fazer uma receita de bolo. Então, nesse caso, a linguagem verbal, nesse caso, vai me ajudar bastante, porque eu vou ter lá um texto colocando qual é a quantidade de ingredientes, quais são os ingredientes, quanto tempo eu tenho que deixar no forno, e assim por diante. Isso tudo vai me ajudar a fazer o bolo que eu quero, certo? A própria redação do Enem, a gente tem lá uma linguagem verbal, né, gente? A gente precisa escrever ali para o nosso corretor o que você pensa a respeito daquele tema e que muitas vezes, por meio das imagens, você não vai conseguir transmitir isso. E além disso tudo, nós temos o que a gente chama de linguagem mista, que é quando a gente mistura tudo isso. Tem possibilidades? Claro! As propagandas estão assim, os anúncios publicitários, muitas vezes somente por meio da linguagem verbal a gente não conseguiria entender, ou somente por meio da linguagem verbal a gente não conseguiria. E aí o que o publicitário faz? Ele junta essas duas ideias e traz aí o que a gente chama de linguagem mista, que é quando a gente tem as duas linguagens ao mesmo tempo para poder transmitir algum tipo de mensagem. As histórias em quadrinhos estão aí para não mentir, né? As histórias em quadrinhos, nós temos toda lá a questão
da fisionomia das personagens, os gestos, tudo mais, juntamente com os balãozinhos, né? Justamente para trazer essa questão de informação. Foca aqui em mim para a gente perceber um pouquinho dentro desse quadro aqui, esse quadro que ficou bem bacana para vocês entenderem um pouquinho sobre essas questões que estão de forma resumida nesse mapa conceitual. Pensem um pouquinho. Então, essa linguagem verbal e não verbal, ela trabalha com o que a gente chama de forma de expressão, né? Essa forma de expressão é o que eu pretendo me expressar. Então, as expressões que a gente tem aí ao longo do nosso ato comunicativo, eles podem aparecer de várias maneiras, né? E aí nós temos a questão dos signos. O que são esses signos, né? Tanto que eu coloquei ele aqui novamente, essa questão dos signos linguísticos, que ele está correlacionado com essa comunicação, né, essa comunicação visual, porque quando nós falamos um com o outro, ambos precisam estar relacionados ao mesmo código, ou seja, os dois falantes ali, tanto falante como ouvinte, eles precisam conhecer o mesmo código para que haja toda essa comunicação, e isso que a gente chama de linguagem verbal. Essa linguagem, essas formas de expressões, elas também estão relacionadas à questão das expressões do nosso dia a dia. Quando você olha para alguém, a forma que você se comporta, muitas vezes o nosso corpo fala por nós. E essa forma do nosso corpo falar por nós é o que a gente chama aí de linguagem não verbal. Até o próprio silêncio. Até o próprio silêncio ele pode falar, olha que coisa maluca, que paradoxo mais louco. Eu estou aqui numa reunião gigante, e eu falei, e aí, galera, vocês entenderam? Aí você só ouve cri, 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 você não conseguiu ouvir mais nada. Então, o próprio silêncio, ele também pode ser uma resposta, dependendo da situação. E aí nós temos toda essa questão do que a gente chama de símbolos, né? Então, os símbolos representativos, os símbolos que representam o nosso cotidiano, são também formas de comunicação. E isso é, ó, bacana demais, né? Então, nós temos essa relação da palavra, que ela pode ser oral ou escrita, ou blá, 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 e assim por diante. Como a gente tem essa relação dos símbolos, que dizem muito para nós. Tudo bem? Olha que legal. Agora a gente vai partir para uma parte bem legal da aula, que eu tenho certeza que você vai gostar, que é uma mistura dessas linguagens, certo? Nós vamos ouvir uma música, um pedacinho dela, e a gente vai ver como que a gente consegue construir essas duas juntas. Vamos aqui, por favor? Chega aqui mais, para que a gente possa ver. Veja bem estes versos. Só um minutinho, produção. Coloca aí o som para a gente entender esses versos. Que bacana! Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Olha que legal, gente! Como que a gente tem? Nós temos aí as palavras, nós temos as imagens representativas, nós temos o sorriso, nós temos o coração, representando o amor, nós temos o sol se pondo, representando a tarde, ao som dessa música. Olha que gostoso! Isso, gente, é o que a gente chama justamente de linguagem mista. É possível fazer isso, é possível fazer essa construção. Legal, não é? Bacana demais. Isso é o que a gente chama dessa construção, dessa mistura de linguagens, quando a gente mistura as palavras com as imagens. Como que isso é possível? E perceba que assim como as palavras, como que as imagens, elas podem dizer o mesmo. Muitas vezes até mais que próprias palavras. O poder da linguagem que nós temos no nosso cotidiano. Legal, né? Volta aqui para mim, gente. Belezinha, viu que legal quando a gente fala dessa questão, dessa linguagem verbal e não verbal? E uma pergunta, Tati, como que isso vai ser cobrado dentro do Enem? Isso vai ser cobrado de várias formas, para que você faça comparações, para que você identifique a importância, para que você tente muitas vezes identificar o seguinte, será que se eu tirasse essa imagem teria o mesmo sentido? Ou se eu tirasse a linguagem verbal do texto? Né? Dentro dessa linguagem verbal, o que o autor pretende? Então, normalmente, ele vai ser cobrado dessa forma. Por isso, a importância de você conhecer esses diferentes tipos de linguagem. Tudo bem? E aí, galera, gostou dessa aula? Eu sei que gostou, mas para você, para que eu tenha certeza
que você de fato gostou dessa aula e quer ter aí no conforto da sua casa outras aulas dessa questão, desse conjunto de aulas interessantes que nós da equipe Tácicos preparamos para você, você precisa deixar aquele joinha maroto, né? Você precisa deixar o seu like. Deixe seu like, deixe o seu comentário, caso você tenha tido alguma dúvida, ou mesmo você queira falar um pouquinho a respeito dessa aula. Eu vou ficar muito feliz de receber um comentário seu. E aquilo, né, gente? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, passe esse vídeo para todo mundo. Tá aí de quarentena, vamos estudar, vamos aprender um pouco sobre a língua portuguesa. Tudo bem? Eu espero vocês em outras aulas, espero que vocês tenham gostado da aula, assim como eu gostei de tê-los aqui nessa aula tão bacana, falando de um conteúdo tão interessante, não só para provas do Enem, como eu sempre digo, mas para a nossa vida cotidiana. Estudar língua portuguesa é lindo. Um beijo para vocês, aquele coraçãozinho da Tati, e até mais, galera. Tchau!